Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Numa noite calma, dois homens seguiam tranquilos por uma rua deserta, onde podia ouvir somente o barulho causado pelas ferraduras do ligeiro cavalo chamado Gaúcho. Thomas e Nicolau voltavam sem pressa para a casa deles, pois já haviam terminado o trabalho naquele dia. Houve um tempo que os dois amigos entregavam leite puro e ofereciam de porta em porta, além dos clientes fiéis que adquiriam o produto diariamente. Para que o leite chegasse fresco até os fregueses, a entrega era feita após o pôr do sol, evitando assim que o leite coalhasse no calor do dia. Cansados e sonolentos sobre o banco da charrete, aqueles homens foram despertados inesperadamente, quando o cavalo começou a refugar, e enquanto batia com força suas ferraduras sobre as lajotas da rua. Ele fazia menção de que iria sair em disparada. Alguma coisa estava perturbando aquele cavalo. As orelhas dele se moviam rapidamente, talvez na tentativa de ouvir algum ruído ou para certificar-se de que havia alguma presença incômoda ao redor deles. Thomas segurava as rédeas e tentava acalmar o animal, que estava muito impaciente, enquanto Nicolau, muito cansado, fechou os olhos e começou a cochilar novamente. Depois de alguns minutos, Thomas não pôde mais controlar o cavalo. Mesmo segurando com força naquelas rédeas, ele não conseguiu evitar que o animal saísse correndo. Alguma coisa o assustou, pensava ele. Mas o que teria causado tanto pânico que o fez agir daquela forma? Thomas gritava o nome do animal, com a intenção de acalmá-lo, mas, infelizmente, nada impedia que o cavalo, assustado, seguisse em disparada por aquela rua que tinha pouca iluminação. Num súbito momento, aquilo que talvez tenha sido o responsável por assustar o cavalo surgiu na forma de um vulto diante deles. E aquele vulto vinha caminhando ao encontro do animal descontrolado. A silhueta que apareceu no meio da rua não demonstrava preocupação com o choque inevitável que aconteceria em poucos segundos se ele não se afastasse de onde estava. Thomas gritou para a suposta pessoa sair da frente deles, alertando-a sobre o perigo de ser atropelada. Mas o vulto não se afastou e o acidente aconteceu. A pancada foi tão forte que o Nicolau, que estava cochilando, quase foi lançado fora da charrete. O solavanco que foi causado foi como se eles estivessem passado sobre uma lombada, e a força da batida levantou os pneus daquela charrete. Alguns metros adiante, Thomas conseguiu controlar o cavalo, e depois de parados, os dois amigos desceram da charrete, e após amarrar as rédeas no poste, Thomas chamou o Nicolau e voltaram a pé para verificar e prestar socorro àquela pessoa que tinha sido atropelada pelo Gaúcho. Mas, ao chegarem no local do ocorrido, eles ficaram espantados ao verem que não havia nada no chão, além das lajotas. E enquanto procuravam algum vestígio da pessoa atropelada, as poucas luzes da rua começaram a piscar e em seguida apagaram. Na escuridão, o chão tremeu. Assustado, Nicolau gritou: "O que é isso? O que está acontecendo? Vamos embora!" Era comum naquela região, perto de uma pedreira, os moradores sentirem de vez em quando vibrações da terra provocadas por estrondo de explosivos. Sem querer descobrir o que estava acontecendo, os dois homens correram até a charrete e, depois de montarem, perceberam que a luz havia retornado na rua. Naquele momento, eles olharam para trás, mas não viram ninguém. Uma hora mais tarde, os dois amigos chegaram no sítio onde moravam. Atônitos ainda com o que havia acontecido, eles falaram um pouco sobre o assunto.
Depois de soltarem o cavalo da charrete, deram água e comida a ele e o deixaram no curral. Em seguida, Thomas e Nicolau entraram na casa e cada um seguiu para seu aposento. O resto daquela noite foi turbulenta para os dois amigos, que tão logo deitaram para dormir, iniciava uma trovoada lá fora, anunciando uma forte chuva. Até aquele momento estava tudo bem. O problema foi quando os relâmpagos começaram a iluminar o interior da casa. Aconteceu que Nicolau deixou a porta do quarto aberta, e toda vez que dava um relâmpago, ele via o vulto de um homem parado no corredor que dava acesso até onde ele estava. Nicolau ficou tranquilo e pensava que era o Thomas que ainda estava em pé, e ele talvez estivesse olhando pela janela do corredor para ver se estava tudo bem na cocheira e com os animais que estavam presos lá dentro. Era costume deixarem os bezerros na cocheira, separados das mães, para evitar que eles mamassem todo o leite durante a madrugada. Mas com a barulheira da trovoada se aproximando, os bezerros e as bezerrinhas ficaram agitados, e talvez, por aquele motivo, o Thomas ainda estivesse acordado, pois se os filhotes escapassem da cocheira, eles correriam pelo pasto até a mãe deles. Mais uma vez o relâmpago iluminou o corredor da casa, e daquela vez o vulto parecia ter se aproximado da porta do quarto do Nicolau. Ele começou a desconfiar que havia alguma coisa errada. O Thomas não chegaria sorrateiramente, ele sempre chamava antes de entrar no corredor. Nicolau puxou a coberta e encolheu embaixo dela. Deixou apenas os olhos livres para espiar quem estaria se aproximando. O susto que aquele homem levou foi muito grande. Quando, no próximo relâmpago, acompanhado de um violento trovão, apareceu ao lado da cama o vulto que ele não sabia quem podia ser. Tudo que aquele homem apavorado queria naquele momento era poder gritar, mas a voz dele não saía. Logo, aquele vulto inclinou-se sobre o Nicolau e começou a sufocá-lo. De repente, acendeu uma outra luz, e não era um relâmpago. Daquela vez, era a luz de um lampião que se aproximava pelo corredor. Por sorte, era o Thomas que estava chegando, a tempo de socorrer o amigo, mesmo não sabendo ele o que estava acontecendo naquele quarto. Nicolau sentou na cama e ainda respirava com dificuldade quando dava graças a Deus pela chegada do amigo. Depois de ouvir o que Nicolau contou a ele, Thomas disse que tinha escutado o barulho de cavalos correndo ao redor da casa. Por isso, ele se levantou e foi até o quarto do amigo, pedir para que ele o acompanhasse até lá fora, para ajudá-lo a prender os animais, antes da chegada da chuva. Logo, a esposa do Thomas chegou correndo, e ofegante falava que tinha alguém lá fora. Ela disse que viu um vulto parado diante da janela do quarto dela, e ela o viu no momento que olhou por uma fresta, enquanto tentava descobrir o que estaria correndo ao redor da casa. Ao saírem daquela casa, os dois homens chamaram os cachorros. Eles estavam abrigados sob a cobertura ao lado do paiol do sítio. Em seguida, rodearam a casa e caminharam até a cocheira. E lá, eles viram que os animais estavam presos, inclusive os cavalos. Eles perceberam então que havia uma presença sobrenatural vagando naquele lugar. E não era algo bom, pois o Nicolau disse que foi atacado dentro do quarto dele. Não demorou muito tempo e a chuva chegou até eles. Os dois amigos voltaram para casa e, antes de retornarem aos seus quartos, eles vasculharam os cômodos em busca de alguma coisa estranha, mas não encontrando nada diferente, deixaram um lampião aceso no quarto das crianças e outro na sala. A chuva chegou com muita força naquela região e fazia muito barulho. Por isso, os moradores daquela casa demoraram para dormir. E somente algumas horas depois, o sono chegou até eles. Quando amanheceu, a chuva já tinha ido embora e o sítio voltou às suas atividades normais. No mesmo dia, a esposa do Thomas acompanhou dois filhos até a escola
e ao retornar passou em frente a uma pequena igreja evangélica, onde ela costumava frequentar. Naquele dia, o pastor da igreja e mais 2 homens estavam consertando o telhado do pequeno templo. Havia goteiras lá que precisavam ser corrigidas. O pastor viu a mulher chegando e foi ao encontro dela. E depois de ouvir o que ela tinha para dizer, ele se ofereceu para ir até o sítio. Mas o líder espiritual tinha outros afazeres, então ele enviou no dia seguinte um ajudante em quem ele confiava. O rapaz chegou no sítio e iniciou uma sessão de orações para purificar o local, passando por todos os cômodos da casa. No momento que eles chegaram perto da charrete, o rapaz abriu um frasco com óleo e começou a aspergi-lo sobre o veículo. No mesmo instante, ele foi acometido por um ataque epilético. E enquanto caía, um cheiro de enxofre poluiu o ar ao redor de onde estavam. Thomas e Nicolau, quando sentiram aquele fedor, lembraram da noite que eles viram pela primeira vez o vulto de uma pessoa assustadora diante deles. E aquele cheiro horrível era igual ao da outra noite. Sem perder tempo, eles carregaram o rapaz e o levaram para dentro da casa, onde prestaram socorro a ele. Ao sentir-se melhor, o rapaz agradeceu pelos cuidados e depois foi embora. A noite também já havia chegado, e os 2 homens saíram novamente para entregar o leite. E aconteceu que encontraram um freguês que tinha conhecimentos em assuntos sobrenaturais. E ao conversarem com ele, o homem respondeu que aquele vulto era um demônio feminino que causa a paralisia do sono. Disse também que talvez ele tenha sido atraído por algum objeto que foi retirado de alguma oferenda. Quando Nicolau ouviu aquelas palavras, ele tremeu e lembrou-se que havia encontrado uma pequena medalha em forma de triângulo invertido que lembrava uma ponta de lança. Ao pegar a medalha, ele a colocou no arreio do cavalo gaúcho, mas preferiu não falar para o Thomas, pois ele mesmo daria fim naquele tipo de amuleto. Mas, ao voltarem para casa, ele esqueceu de tirar o ornamento do arreio. Durante a madrugada, Thomas começou a ouvir gemidos de alguém que estava sofrendo, e ele lembrou-se do Nicolau. Rapidamente, ele acendeu um lampião e correu até o quarto do amigo. Mas, chegando lá, o encontrou embriagado, e era ele mesmo quem estava resmungando. Logo, a mulher gritou no outro quarto, dizendo que viu novamente a sombra de uma pessoa passando em frente da janela. E o quarto ficou com cheiro de coisa estragada. Depois, ouviram o som de patas de cavalo no terreiro da casa. E ao saírem, viram que o gaúcho estava arreado na charrete. Então surgiu uma dúvida. Será que eles o esqueceram lá? Ou foi outra pessoa que o colocou de volta naquela charrete? Sem saber o que havia acontecido, Thomas soltou o cavalo e o levou até a porteira da invernada. Nicolau lembrou-se da medalha e a retirou do arreio. Ele estava bem embriagado e foi segurando nas paredes até chegar na cozinha. E lá ele jogou aquele objeto sobre as brasas do fogão e ficou olhando até aquele produto de chumbo derreter. Enquanto a chama do fogão derretia a medalha, sombras apareciam na parede e gemidos eram ouvidos atrás da casa. Depois daquela noite, nunca mais aquele vulto apareceu lá no sítio, mas somente aquele vulto.